ampola ela é feita de vidro pirex. Por que ela é feita de vidro pirex? Porque ela é esse material? Porque o vidro pirex é resistente ao calor. Uma dica: toda vez que perguntar por que alguma parte da ampola é feita daquele material, é porque é resistente ao calor, sempre. Por que o anodo é de tungstênio? Porque tungstênio é resistente ao calor. Por que a ampola é de vidro pirex? Porque vidro pirex é resistente ao calor. Porque na formação do raio-x é gerado muito calor. Então, se fosse um material que não seja resistente, ia derreter ou ia danificar. Tá? Então, a ampola ela é feita de vidro pirex. Dentro da ampola, nós temos o cátodo, que é o polo negativo, e nós temos o anodo, que é o polo positivo. Vamos primeiro ver aqui o cátodo. O cátodo, polo negativo, ele tem filamentos helicoidais de tungstênio, que são essas molinhas aqui, tá? O aparelho que tem foco fino e foco grosso vai ter duas molinhas dessas. Dependendo do que a gente selecionar, vai ser o filamento que vai ser usado na formação do raio-x. Tá? Então, filamento helicoidal de tungstênio. Por que de tungstênio? Porque é resistente ao calor. Esses filamentos helicoidais de tungstênio, eles estão dentro dessa entradinha aqui, tá vendo? Deixa eu pegar o conteúdo de novo. Aqui, essa entradinha aqui. Essa entradinha, essa concavidade, onde fica os filamentos, é chamado de copo raso, capa focalizadora ou coletor eletrônico. Tá? Só no Biasol tem esses três nomes, mas em outros livros ainda tem mais nomes. Tá? E conforme no decorrer das aulas, eu vou falando mais nomes, então anotem, tá? O filamento helicoidal de tungstênio fica dentro do copo raso, que também é chamado de capa focalizadora, coletor eletrônico. Deixa o espaço, porque depois eu vou falar mais. Então, são dois, um do foco fino e um do foco grosso, é de tungstênio. Tungstênio tem um número atômico alto, número atômico 74, é resistente ao calor. E para que serve essa concavidade, esse coletor eletrônico? Serve para quê? Serve para evitar a dispersão dos elétrons. Isso também é questão de concurso. Para que serve a capa focalizadora? Para que serve o coletor eletrônico? Serve para evitar a dispersão dos elétrons. Quando eu fizer o desenho aqui da formação do raio, vocês vão entender o que é isso. Tá? Vamos pôr o anodo rapidinho. Anodo é o polo positivo. Ele também é feito de tungstênio, porque é resistente ao calor. Ele tem no anodo giratório, né? Existe anodo giratório e anodo fixo. Anodo fixo no aparelho portátil, anodo giratório no aparelho fixo. O anodo giratório, ele tem o seu ponto focal. O ponto focal é onde ocorre o choque de elétrons. E vocês vão ver o que é choque de elétrons quando eu fizer o desenho. Tá? Então, no anodo fixo, tem ponto focal, e no anodo giratório tem uma pista focal, porque como ele está girando, esse choque pode ocorrer em qualquer lugar da pista focal. Tá? Então, pista focal no anodo giratório, ponto focal no anodo fixo. Essa pista focal é de tungstênio, porque é resistente ao calor, e o anodo, ele está fixo, né? O anodo giratório está fixo a um rotor, que é feito de cobre, porque é resistente ao calor. Então, só uma introduçãozinha básica para a gente ir para a formação do raio em si. Deixa eu pegar o ponteiro vermelho aqui. Vou pegar o azul. Então, os elétrons, né? A gente já ligou o aparelho na tomada, já passou pelo transformador, já passou pelo retificador, a corrente está perfeita, a gente apertou o botão de preparar lá na mesa de comando. Quando a gente aperta aquele botão preparar, o anodo começa a girar e aqui o filamento helicoidal de tungstênio, que antes de apertar preparar, você selecionou o foco, ou fino ou grosso. Então já selecionou qual filamento que vai liberar os elétrons para a gente fazer o raio-x. Então você apertou lá o foco fino, por exemplo, apertou o botão preparo. O filamento helicoidal menor, o fino, ele vai começar a liberar os elétrons. Quem determina a quantidade de elétrons liberados? O MA. MA determina a quantidade de elétrons liberados aqui.
Então, vai começar a liberar os elétrons. Vou fazer aqui um monte de pontinho. Liberou aí os elétrons e eles vão ficar todos aqui no coletor eletrônico. Lembra que eu falei que serve para evitar a dispersão? É porque os elétrons vão ficar todos ali dentro do coletor eletrônico, até que a gente aperte o botão X. A gente aperta o botão preparar, acontece tudo isso. Quando a gente aperta o botão X, sai uma nuvem de elétrons daqui e vai na direção do alvo do anodo, que é a pista focal. Quando os elétrons se chocam ao material do anodo, ocorre a formação do raio-x e formação de calor. Então, esses elétrons, toda essa energia que saiu da tomada, que transformou, toda essa energia foi transformada em 99% de calor e 1% de raio-x. Quando esse choque de elétrons ocorre aqui no material alvo, que é o anodo, vai ser formada a radiação. Só que a radiação vai ser formada para todas as direções. Então, eu não vou fazer para todas as direções, para não ficar muito sujo o desenho. Mas vocês têm que saber que vem para cá, que vai para lá, que vai para lá. Tá? Eu vou só mais uma para vocês entenderem, que depois a gente vai usar essas que foram para cima. Mas a gente vai prestar bem atenção nas que vão para baixo. Tá? Então, formou raio-x para todas as direções, não esquece que é para todas as direções, e vai ter os raios que vão conseguir sair aqui. Essa parte aberta da ampola é chamada de janela. Então, formou a radiação X. Os raios-x que conseguiram atravessar a janela correspondem a 10% de toda a radiação gerada. Devagarinho. Toda a energia que foi utilizada na formação do raio se transformou 99% de calor, 1% de raio-x. Desses 1% de raio-x, 90% se perdeu dentro da ampola, como esses raios que eu fiz aqui para cima, eles vão ser absorvidos pela parede de chumbo da própria ampola e não vão ser utilizados. 90% é perdido, radiação de fuga, e 10% a gente chama de feixe útil de radiação. 10% é chamado feixe útil de radiação, tá? Então, dos 1% de radiação gerada, 90% é perdido, 10% é transformado em feixe útil de radiação. Feixe útil é aquele que vai em direção ao paciente, é aquele que a gente usa na formação da nossa imagem. Tá? Então, assim vocês conseguiram entender num apanhado geral como é formado os raios-x. E a gente já aproveitou para ver alguns nomes.